Ei, povo bonito do Sésamo Leito, tudo bem? Estamos naquele clima delicioso que antecede a nossa festa julina. Estamos produzindo muitas bandeirolas, muitas decorações bonitas. Ai, nós vamos ter muita energia? Sim! Teremos muitas comidas gostosas? Claro! Muitas danças, gente? Mas é claro, esse povo vai arrasar no nosso arraiá, gente. Então vamos lá conhecer um pouco da nossa festa julina e do que vem por aí. Como todo ano, nós elegemos um tema principal, aquele tema que vai nortear toda a nossa festa. E o tema deste ano vai ser muito importante. Vai ser uma homenagem que nós vamos fazer ao mercado industrial brasileiro, às indústrias do nosso país. Não podemos esquecer que a missão principal do SESI é o que mesmo, gente? Está no nome, Serviço Social da Indústria. E a nossa festa julina se trata de uma festa muito especial, muito diferente de todas as outras, porque se trata de um festival cultural. Vocês vão conhecer muito, aprender muito com a nossa festa, porque com essa homenagem vocês vão ver os resultados dos projetos dos alunos que vão destacar as principais características, Vão homenagear os seguintes ramos industriais. Prestem muita atenção, vamos lá conhecer quais são esses ramos. Teremos trabalhos sobre a indústria petrolífera. Então vamos falar sobre a origem do petróleo? O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas do subsolo que se encontram em bacias sedimentares no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações até se transformarem no que corresponde à substância oleosa, isto é, o petróleo. O Brasil se consolidou como um grande produtor de petróleo. Além de fundamental para a economia interna, o petróleo é hoje um dos principais produtos de exportação do país. Com a extração realizada em 10 unidades da Federação, em dezenas de campos petrolíferos, o país se tornou um dos maiores produtores dessa matéria-prima. A descoberta do pré-sal em 2007 foi fundamental para o ganho produtivo do país. A Bacia de Santos é atualmente a maior produtora de petróleo do Brasil, seguida pela Bacia de Campos. Sobre o ramo industrial madeireiro, sobre os dados em relação à indústria madeireira, nós temos informações que estão presentes no perfil setorial da indústria, que está lá presente na plataforma da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. De acordo com essa plataforma, o setor madeireiro é responsável pela fabricação de madeira serrada, laminada, compensada, prensada ou aglomerada, além de embalagens em madeiras como caixas. A madeira é um dos materiais mais utilizados na história da humanidade, ou seja, a indústria que envolve os processos de uso dessa matéria-prima é um setor com grande influência econômica. O desafio diante disso é conciliar o desenvolvimento social e econômico com a preservação do meio ambiente. De acordo com o site do UOL, em 2022, o Brasil possuía uma das maiores reservas de madeira do planeta. Nesse sentido, o setor madeireiro representava 5% do produto interno bruto brasileiro. Sobre as mineradoras, a mineração é uma atividade muito importante para a economia do Brasil. De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro de 2020, elaborado pela Agência Nacional de Mineração e com dados referentes a 2019, os estados de Minas Gerais e Pará foram responsáveis por 89% do total de 129 bilhões de reais em valor de produção das 11 principais substâncias metálicas. As 11 principais substâncias são alumínio, cobre, cromo, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, vanádio e zinco. Entre elas, o ferro representa 72% do valor total da produção das 11 principais substâncias. Com relação ao ferro, o Pará é o principal estado produtor, seguido por Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Sobre o ramo de indústria de papel e celulose e como ocorre a fabricação do papel.
A árvore é decapitada, cortada e transportada para o local de fabricação. Lá passa por um processo de limpeza e só então é dividida em cavacos de tamanho pré-estabelecidos. Uma atitude ecologicamente correta é usar árvores reflorestadas, pois desta forma temos a renovação desta produção com o replantio das árvores. Os cavacos são cozidos em um digestor a temperatura de 160 graus. Nessa etapa já se tem acesso a uma pasta marrom, que pode ser usada para fabricar papéis não branqueados. Já a polpa branqueada é fruto do uso de alvejantes. Sobre o ramo industrial de produtos químicos, a química industrial não deve ser definida como um ramo da química, mas sim a união de todos eles, com o objetivo de aplicar na indústria todos esses conhecimentos tão importantes para o andamento dos processos químicos industriais. É importante salientar que química industrial tornou-se uma área da ciência e existem cursos acadêmicos que são dedicados exclusivamente a esta área. Vamos conhecer então alguns segmentos da indústria química. Esses são, fabricação de ácidos, bases, óxidos e sais para uso industrial, bebidas, açúcar e álcool, saneantes, cosméticos, galvanoplastia, plásticos, têxtil, couro, tratamento de água, abrasivos, tensoativos, matéria-prima farmacêutica, química fina, petroquímica e tratamento de metais. Sobre o ramo de produção dos plásticos, de acordo com uma matéria publicada no site G1 em 2019, o material plástico mudou a sociedade brasileira. É possível ver quando o plástico passou a substituir materiais como o vidro, afirmou então a pesquisadora na área de antropologia e arqueologia da UFMG, Vanúzia Gonçalves Amaral, se referindo ao final da década de 70, quando as garrafas PET apareceram e as retornáveis de vidro foram deixando de existir. Foi nessa época também que as fraldas descartáveis começaram a aparecer no lixo. A partir de 1930, diversos outros plásticos foram criados, como poliéster, nylon, teflon, silicone, entre outros, para atender às inúmeras demandas do mercado do século XX. No Brasil, assim como em diversas outras partes do mundo, a adoção do plástico na indústria moderna também barateou bens de consumo, alterando o estilo de vida, sobretudo da classe média. A arqueóloga, inclusive, citou que os resíduos plásticos que compõem esses produtos são muito resistentes. Vasculhando o lixo de décadas passadas, é possível encontrar plásticos da década de 70, aterrados há mais de 40 anos, ainda com marcas legíveis e muito até com restos de alimentos preservados em seu interior. Sobre as indústrias do ramo eletrônico, de acordo com o site UOL, a produção da indústria elétrica e eletrônica cresceu 8,3% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o igual período do ano anterior, informou a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Esse resultado positivo no primeiro trimestre de 2021 contou principalmente com a elevação de 29,9% na produção de equipamentos de informática, ressaltou o presidente da associação. Cresceu também na época, de acordo com ele, a produção de instrumentos de medida em 10,7% e de equipamentos de comunicação com alta de 5,3%. Segundo a associação, na área elétrica, os principais destaques foram pilhas e baterias com alta de 32,3% e os eletrodomésticos com avanço de 28,8%. E neste cenário oscilante da pandemia, em 2021, o setor eletrônico sofreu impacto forte com a escassez de chips, que atingiu o mundo inteiro e o Brasil também. No país, a fabricação de TVs, notebooks e celulares teve a sua produção afetada por este problema. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Eletroeletrônica, a escassez de chips prejudicou 4 dentre 10 fábricas de produtos eletrônicos do Brasil. É verdade que essa situação foi menos grave que a do setor automotivo, porque até então, na matéria,
Ao contrário do que sofreu o setor automotivo, a indústria de eletrônicos brasileira não teve que paralisar totalmente nenhuma fábrica. Sobre o ramo automobilístico, a indústria automotiva está presente no Brasil desde o início do século XX e passou a atuar de forma direta em território nacional a partir da década de 50. O primeiro automóvel no Brasil foi um Peugeot, modelo francês importado de navio até a cidade de Santos, pelo jovem de 18 anos chamado Alberto Santos Dumont, em 1894. A primeira empresa a estabelecer um escritório no país foi a Ford, em 1919. 1925 seria a vez da General Motors, ambas baseadas na capital paulista. Na década de 20 surgiu a primeira rodovia asfaltada, a Rio Petrópolis, inaugurada pelo presidente Washington Luiz, que tinha como lema: governar é abrir estradas. Em 1959 foi a vez da Volkswagen, que instalou sua filial em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e montou os primeiros Fuscas e Kombis nacionais. A empresa liderou o mercado de automóveis no Brasil até o início dos anos 90. O automóvel nacional tornava-se então uma realidade palpável e o cenário urbano já era invadido pelos modelos nacionais que ocupavam o espaço dos importados. Nos anos 90, a importação de veículos voltou a ser estimulada, abrindo o mercado brasileiro. Sobre a indústria têxtil, o manuseio de fios e confecção de roupas se consolidou como uma verdadeira indústria em meados do século XVIII. Com a evolução e desenvolvimento de tecnologias, tudo isto permitiu a produção deste setor em massa. A partir disto, o cenário têxtil sofreu várias alterações até chegar ao cenário atual que conhecemos hoje. De acordo com o artigo A Indústria Têxtil no Brasil, escrito pelas autoras Juliana de Paula Filetti e Rafaela Boldrin, artigo publicado na revista Economia e Sociedade, elas relatam o cenário industrial têxtil brasileiro. Mencionam assim que no Brasil a indústria têxtil foi definitivamente implementada na segunda metade do século XIX e alternava períodos de grande crescimento com períodos de menor atividade, sendo que o Brasil atingiu o segundo lugar na produção mundial de têxteis durante a Segunda Guerra. A partir dos anos 80, essa indústria se consolidou, pois era um setor que não exigia um alto investimento de capital. O lucro era mais rápido, havia tecnologia disponível e o consumo era garantido. Sobre a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica é o ramo de produção dedicado à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de remédios e itens voltados ao tratamento de doenças. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isto é, a Anvisa, mostraram que em 2017 o segmento movimentou 69 bilhões de reais. Sobre a indústria de cosméticos, segundo o site da Forbes, em 2020, o site publicou os resultados de uma pesquisa que apontaram naquela época que o Brasil era o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Incluíam aí cosméticos para cabelo e pele e perfumes e produtos para higiene bucal. O país ficava até então somente atrás de Estados Unidos, China e Japão. Na categoria de fragrâncias, os brasileiros até então estavam ocupando o segundo lugar, atrás apenas dos americanos. De acordo com os resultados do mesmo relatório publicado no site da Forbes até então, em 2020, 5 empresas concentravam quase 48% do mercado brasileiro. De acordo com esses dados, elas eram quais empresas? Natura, seguida pelo Grupo Boticário, depois o Grupo Unilever, Grupo L'Oréal, seguido pela Colgate-Palmolive Companhia. Já o número de empresas registradas na Anvisa em 2018 era de 2.794 empresas, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Sobre a indústria alimentícia, segundo o relatório anual da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos de 2023,
Produzimos 250 milhões de toneladas de alimentos por ano e 72% dessa produção é para abastecimento do mercado interno. A indústria de alimentos e bebidas processa 58% de tudo que é produzido no campo e reúne mais de 38 mil empresas. Este setor congrega produtores de alimentos, bebidas, tecnologias e ingredientes. Indústrias de pequeno, médio e grande portes, presentes em todo o território nacional. Segundo este relatório, a redução do desperdício é um tema urgente no contexto do combate à fome e à insegurança alimentar. Milhões de toneladas de alimentos ainda aptos e seguros para o consumo são desperdiçados todos os anos no Brasil. Agora, meu povo, que vocês já estão sabendo um pouco mais sobre cada segmento industrial do nosso mercado nacional, só resta vocês virem para a nossa festa, participar de tudo, conhecer um pouco mais, brincar, dançar, comer. Vai ter muita coisa boa, gente. Então, não percam agora dia 8 de julho, neste próximo sábado, combinado? Um beijo, até lá, encontrarei vocês, hein?